Jesus, Filho de Deus ou Anuna? Jesus é considerado Filho de Deus e o Salvador da humanidade. A história dele, conforme contada nos Evangelhos, revela que Maria ficou grávida pela graça do Espírito Santo e que ela, a Virgem Maria, daria à luz o Filho de Deus. Nos Evangelhos, Jesus diz que quem o vê o Pai. Ele diz que está no Pai e o Pai está nele. Porém, quando exploramos o assunto nunca, somos apresentados a uma história diferente. Naturalmente ficamos confusos. Quem é Jesus? Quem é Deus? E quem são os Anuna? A hora chegou. É a hora de a verdade ser revelada. O nascimento de Jesus. Maria, uma jovem virgem de Nazaré, estava prometida em casamento a José, um descendente do rei Davi. Antes de se unirem, foi descoberto que ela estava grávida pelo Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Ele planejava divorciar-se dela discretamente, mas enquanto pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho. O anjo disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Quando José acordou, ele fez o que o anjo do Senhor havia lhe mandado e tomou Maria como sua esposa. A jornada para Belém. Naqueles dias, César Augusto emitiu um decreto para que fosse realizado um censo de todo o mundo romano. Isso exigia que todos retornassem às suas cidades ancestrais para serem registrados. José também subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, para Belém, a cidade de Davi, porque ele pertencia à casa e linhagem de Davi. Ele foi lá para se registrar com Maria, que estava prometida em casamento a ele, e estava esperando um filho. Enquanto estavam lá, chegou o momento de o bebê nascer e Maria deu à luz seu primogênito, um filho. Ela o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O anúncio aos pastores. Aparição do anjo. Nas proximidades, pastores viviam nos campos, cuidando de seus rebanhos à noite. De repente, um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles ficaram apavorados. A mensagem. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Trago boas novas de grande alegria para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, nasceu-lhes um Salvador. Ele é Cristo, o Senhor. Este será um sinal para vocês. Vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Exército Celestial. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens de boa vontade. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém ver esta coisa que aconteceu, sobre a qual o Senhor nos contou. Então eles se apressaram e encontraram Maria e José e o bebê que estava deitado na manjedoura. Quando viram, divulgaram a palavra sobre o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram ficaram admirados com o que os pastores lhes disseram. Maria guardou todas essas coisas e refletiu sobre elas em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que tinham ouvido e visto, que eram exatamente como lhes tinham sido ditas. A visita dos sábios. Após Jesus ter nascido em Belém da Judéia, sábios do Oriente vieram a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que nasceu, Rei dos Judeus? Vimos a sua estrela quando se levantou e viemos para adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Ele convocou os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou-lhes onde o Messias iria nascer. Em Belém, na Judéia, responderam eles, pois é isso que o profeta escreveu. Os sábios seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi à frente deles até parar sobre o lugar onde estava a criança. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao chegar à casa, viram um menino com sua mãe, Maria, e se prostraram e o adoraram. Abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes de ouro, incenso e mirra. A narrativa divina. A narrativa do nascimento de Jesus é repleta de diferentes histórias que podem despertar nas pessoas a imagem da intervenção divina e do plano divino. A linhagem de Jesus pode ser rastreada até Adão, de acordo com o Evangelho de Lucas, tornando parte do plano divino desde a própria criação da humanidade.
É por isso que Jesus é frequentemente referido como segundo Adão, uma representação simbólica de um novo começo que redimiria o episódio chamado a queda do homem, causado pelo Adão original. Enquanto o primeiro Adão trouxe pecado e morte ao mundo, Jesus, o segundo Adão, veio para restaurar a vida eterna e oferecer salvação. Primeiro Adão trouxe pecado e morte ao mundo através da desobediência. Segundo Adão veio para restaurar a vida eterna e oferecer salvação. Plano divino. Jesus como parte do plano desde a criação da humanidade. Redenção. Um novo começo para redimir a queda do homem. As tábuas mesopotâmicas. Esta interpretação da revelação divina e da salvação através de Jesus desconsidera completamente as descobertas das tábuas mesopotâmicas do século XIX. Ao considerar essas descobertas, emerge um passado que precede Jesus e difere ligeiramente do que é relatado na Bíblia. Sabe-se que os textos na Bíblia e na Torá foram escritos após as tábuas mesopotâmicas. Embora não haja um episódio claro sobre a queda do homem nessas tábuas, encontramos relatos sobre a criação da humanidade a partir do barro da terra e do sopro divino dos deuses Anuna, assim como o mito de Adapa e a jornada de Adapa. As tábuas mesopotâmicas não usam explicitamente o termo engenharia genética, mas isso é implícito em sua narrativa, como visto nos textos de Enlil, na epopeia de Atrasis e até mesmo na epopeia de Gilgamesh, onde fica evidente que os deuses, ao criar a humanidade, os destinaram à morte, reservando a vida eterna somente para os deuses. Jesus como híbrido. Sim, a ideia de que Jesus é o segundo Adão pode ser vista não metaforicamente, mas realisticamente, extremamente realisticamente. Jesus é claramente e explicitamente um híbrido. Os textos não deixam sombra de dúvida a esse respeito. Concepção divina. De acordo com os evangelhos, o Espírito Santo veio sobre Maria e o poder do Altíssimo a cobriu com sua sombra. Este evento levou a uma concepção milagrosa, frequentemente vista como divina por natureza. Manipulação genética. Mas e se esse obscurecimento fosse uma forma avançada de manipulação genética ou inseminação artificial realizada pelos Anunnaki? Origem extraterrestre. O termo Altíssimo é uma tradução do termo grego no Novo Testamento que se refere a Euelon em hebraico. Euelion pode ser traduzido como muito elevado em termos de superioridade hierárquica e não exatamente em um sentido espiritual. Anuna e Elohim. Neste contexto, Elion é um título para o comandante dos Elohim. Como discutido em outros vídeos, os Anunnaki e os Elohim são a mesma coisa. Criação da humanidade. Os Anunnaki estão envolvidos no episódio da criação da humanidade, que na Bíblia é atribuída aos Elohim, um plural majestoso para Deus, de acordo com a tradição hebraica. Mas na realidade este é um termo plural. O dilúvio. Os Anunnaki também estão envolvidos no episódio do dilúvio, assim como os Elohim na Bíblia. Yahvé e os Elohim. E vale lembrar que Yahvé declara que ele é um dos Elohim, o Elohim dos israelitas, como está dito no livro de Deuteronômio. Nesse sentido, não há absolutamente nenhuma maneira de ficar indiferente a essa história. É impossível não comparar a história dos Anunnaki e dos Elohim com Jesus. É inevitável enfrentar a situação. E sim, obviamente, Jesus é um extraterrestre. Jesus é um Anunnaki. Seu pai pertence às estrelas, aos céus e não à terra. A criação de Adão e Jesus. Adão. Se nas tábuas sumérias lemos que os Anunnaki criaram a humanidade misturando o sangue dos deuses com o barro da terra e a partir disso criaram Adão, originado de um ventre Anuna de Mami, a deusa mãe, também conhecida como Beleti, Ninhursag, ou Nimá. Jesus. Então, Jesus é a mistura da semente dos deuses com a gestação de uma mulher terrena. A partir de agora, é um caminho sem retorno, pois as coisas se tornarão cada vez mais complexas. Aqueles que têm acompanhado este canal sabem, meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento e provocar seu pensamento para que você pense de forma independente de qualquer concepção pré-estabelecida ou religião institucionalizada. Meu objetivo não é convencê-lo do meu ponto de vista. Além disso, os vídeos são bem pesquisados e oferecem diferentes perspectivas sobre os temas discutidos aqui. Portanto, se você se sentir curioso sobre esses assuntos, convido a se inscrever no canal. Religião versus questionamento. Religiões estabelecidas não são baseadas na lógica e no pensamento, mas na fé.
A maioria das religiões se posiciona como religiões de revelação, onde o que é revelado é a verdade. E a partir desse ponto, não devemos questionar ou podemos ser punidos. No entanto, quando o medo de questionar é removido, um novo mundo e um novo universo se desdobram. Os tablets mesopotâmicos representam um novo paradigma. Existem vários estudos científicos e livros sobre este tópico, que vão desde estudiosos dedicados à análise científica até aqueles que conectam diferentes perspectivas, mitologias, estudos e descobertas arqueológicas com metafísica, mitologia e textos religiosos. Algo que estudiosos alinhados com a ciência nunca fariam. Jesus e os Anuna. No entanto, ao observar a história de Jesus através da perspectiva Anuna, uma nova realidade se torna evidente. Poderia ser que o nascimento de Jesus foi parte de uma agenda maior Enoque? As chamadas visitas angélicas a Maria e José poderiam ser reinterpretadas como interações com seres extraterrestres, talvez até membros da hierarquia Anuna. Anjos como mensageiros. Mesmo que estejamos nos referindo ao Novo Testamento, muitas palavras traduzidas do grego original para o inglês referem-se ao hebraico original. Termo. Este é o caso com o termo anjo, que é traduzido da palavra hebraica malak e do plural malaquim. O significado dessas palavras é simplesmente mensageiro. Os malaquim ou os anjos são mensageiros dos Elohim ou mensageiros dos deuses. Gabriel e os deuses. No Evangelho de Lucas, Gabriel afirma que é ele quem está à vista de Deus ou à vista de Tel. Nesse texto, com não é exatamente uma palavra que poderia ser traduzida como Deus com D maiúsculo. Teou deriva de tos, que por sua vez significa Deus sem letra maiúscula. Na religião grega antiga, Tos referia-se a divindades adoradas em várias cidades, cada uma com atributos diferentes. Assim, ao se referir a este termo, está essencialmente se referindo a todos os deuses. Mensageiros dos Anuna. Para Platão e Aristóteles, este termo tinha outros significados, mas não vamos nos aprofundar neles agora. O essencial a entender é que quando Gabriel aparece a Maria, ele não é exatamente um ser divino, mas um mensageiro falando em nome de um grupo estabelecido de deuses, representado pelo termo Teus ou Teou. A linhagem de Jesus. Nos textos, Jesus também é um descendente direto do rei Davi, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, de que o Messias surgiria da linhagem de Davi. Essa linhagem estabelece o direito legal de Jesus ao trono de Israel, enfatizando sua herança real e seu papel messiânico. Além disso, sua ascendência o conecta a Abraão, o pai da nação israelita, simbolizando a aliança feita pelo chamado Deus na Bíblia com Abraão, uma promessa de que através de sua descendência todas as nações seriam abençoadas. Isso abre a possibilidade de que a linhagem de Jesus não fosse apenas espiritualmente significativa, mas também geneticamente relevante para aqueles que tinham supervisionado o desenvolvimento da humanidade por milênios. O nome de Jesus. Nesse contexto, o nome de Jesus pode revelar pistas importantes para tentar desvendar sua história. Primeiro, deve ser esclarecido que a letra J só apareceu no século XI, o que significa que o nome original de Jesus não é Jesus. Nas versões que apresentam uma tradução literal que normalmente estudo, o nome Jesus aparece como Jesus em grego. Esse nome, por sua vez, origina-se do hebraico e aramaico Yeshua, que por sua vez origina-se de Ierosua. Origem hebraica. Ierosua e Yeshua, hebraico e aramaico. Tradução grega. Yeshua e Zous, grego. Evolução medieval. A primeira vez que o nome Jesus aparece com a letra J é em 1629. Possível conexão pagã. Alguns estudiosos sugerem que a intenção de introduzir a letra J no nome IRU, como era chamado na época, era atrair pagãos que adoravam outros deuses como Zeus e Júpiter, bem como tradições celtas, onde o nome Jesus aparece. Jesus e Zeus. Alguns estudiosos argumentam que o nome original atribuído a Jesus Cristo era Zésis Christus, conectando a Zeus e Júpiter. Billy Carson, em várias entrevistas afirma que Jesus deriva do termo Salve Zeus. Embora eu assista a parte do seu conteúdo e compartilhemos conteúdo semelhante com pessoas aqui, devo admitir que, embora haja de fato uma forte possibilidade, eu não consegui encontrar nenhuma evidência prática para apoiar essa afirmação. Eu até me pergunto se seria fácil encontrar tal evidência. Quando Jesus é relacionado a Zeus, há uma forte conexão com o clã de Eu, En e Anu. A partir deste ponto,
podemos embarcar em uma das longas jornadas para desvendar esses segredos. Enlil é o filho do todo-poderoso Anu, o pai dos Anunnaki. De acordo com as teorias de Zecharia Sitchin, Enlil é o senhor do comando, aquele que recebe o comando sobre a terra, enquanto seu irmão En é considerado o senhor das águas. Anu, o pai dos Anunnaki, associado a Zeus Júpiter. Enlil, senhor do comando, recebeu comando sobre a terra. Enki, senhor das águas, salvou a humanidade do dilúvio. Zeus Júpiter, associado a Anu e Enlil, deus dos ventos e relâmpagos. Enlil, por sua vez, está associado à primeira região, que inclui a área atual de Israel. Enlil é o deus dos ventos e relâmpagos e tem uma conexão direta com quem Zeus é para os gregos. No entanto, seu pai, Anu, também está diretamente relacionado a Zeus na mitologia grega. Talvez quem veja o filho Enlil também veja o pai. Anu. Conexões divinas. Anu é identificado por muitos estudiosos como Zeus para os gregos e Júpiter para os romanos. Júpiter, por sua vez, também era chamado de Jove, um nome que se origina de Iov e que poderia ser a forma latinizada, referindo-se a Yahvé. Este nome, Jove e Zeus, estão diretamente ligados à divindade hindu de Auspita, que significa Deus Pai, que está relacionado aos nomes Zeuspita ou Zeuspater ou Zeus Pai. O mesmo nome está ligado ao nome Akasha, que no hinduísmo representa espaço ou éter, um termo derivado de céu, mas que também significa paraíso. Dessa forma, Jesus parece claramente pertencer ao clã de El. No entanto, como Jesus pode ser concebido como tendo qualquer relação com Enu, que de acordo com as tábuas mesopotâmicas, enviou o dilúvio para destruir a humanidade? Não foi En quem decidiu salvar humanos, até mesmo os judeus. Muitos deles não consideravam Jesus como Messias. A rejeição de Jesus. No entanto, apesar do claro cumprimento das profecias por parte de Jesus e de sua linhagem que se alinhava com as expectativas messiânicas, nem todos os israelitas o aceitaram como seu Messias. Essa rejeição estava enraizada em uma mistura de fatores religiosos, sociais e políticos que influenciaram profundamente a percepção da identidade e missão de Jesus entre o povo judeu de sua época. Fatores religiosos. De um ponto de vista religioso, um dos principais motivos para a rejeição de Jesus como Messias estava relacionado aos seus ensinamentos e declarações que alguns líderes religiosos consideravam blasfemos. Para muitos, a declaração de Jesus de ser o Filho de Deus e afirmações como antes que Abraão existisse eu sou não eram apenas desafiadoras, mas totalmente blasfemas, pois implicavam igualdade com Deus. Críticas ao estabelecimento. Além disso, Jesus frequentemente criticava o estabelecimento religioso, denunciando os fariseus e escribas por sua hipocrisia, legalismo e incapacidade de entender o verdadeiro espírito da lei. Isso o colocou em conflito direto com as autoridades religiosas, que sentiam que ele estava minando as tradições e ensinamentos estabelecidos que governavam a vida judaica. Fatores políticos. No campo político, Jesus também era visto como uma ameaça potencial à estabilidade da região ocupada pelos romanos. Os israelitas daquela época viviam sob o domínio romano, que era imposto com controle rigoroso para manter a ordem e suprimir qualquer forma de rebelião. Diferentes concepções de Deus. Muitos judeus esperavam que o Messias fosse um libertador político, um rei guerreiro como Davi, que libertaria Israel do domínio estrangeiro e restabeleceria um reino soberano. Jesus, no entanto, não defendia uma revolta militar contra Roma. Em vez disso, ele falava de um reino que não era deste mundo. Nesse sentido, Jesus fala de um tipo diferente de Deus e de um tipo diferente de reino. Jesus frequentemente fala de um mundo espiritual e de outra vida, parecendo aludir a um tipo diferente de Deus, um que não se assemelha a Yahvé. Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus é retratado de várias maneiras, variando de criador a juiz, legislador e guerreiro. Em algumas narrativas, suas ações incluem julgamentos severos, como pragas, inundações e guerras, onde nações inteiras ou grupos de pessoas são destruídos. Estas ações são frequentemente apresentadas como respostas divinas ao pecado, idolatria e rebelião contra seu pacto com Israel. Um dos exemplos mais marcantes é a conquista de Canaã, onde Deus ordena que os israelitas conquistem e, em alguns casos, aniquilem completamente certas populações cananeias. Isto é frequentemente justificado no texto como uma forma de purificar a terra da idolatria e corrupção moral.
Deus segundo Jesus. Em contraste, a representação de Deus feita por Jesus no Novo Testamento enfatiza atributos como misericórdia, compaixão, perdão e amor. Jesus descreve Deus como um Pai amoroso que cuida tanto dos justos quanto dos ímpios, enviando chuva e sol para ambos. Suas parábolas frequentemente retratam Deus como uma figura paciente e perdoadora, como visto na parábola do filho pródigo, onde Deus é descrito como um pai que recebe ansiosamente de volta um filho desviado. Jesus também fala do desejo de Deus pela reconciliação, destacando perdão sobre a retribuição, como em sua instrução de perdoar 70 vezes 7 vezes, refletindo uma capacidade limitada para misericórdia. Jesus, Enki ou Enlil? O mandamento central de Jesus de amar o próximo como a si mesmo e até amar os inimigos marca uma abordagem distinta em comparação com os aspectos mais severos da justiça divina no Antigo Testamento. Seu Sermão da Montanha reforça isso com ensinamentos que destacam virar a outra face, caminhar a segunda milha e dar sem esperar algo em troca. Jesus enfatiza que Deus valoriza a intenção do coração, promovendo a transformação interna em vez de apenas aderir a regras legalistas. Características de Enlil. Enviou o dilúvio para destruir a humanidade. Associado a julgamento e punição. Deus dos ventos e relâmpagos. Conexão com Zeus Júpiter. Características de Jesus. Ensinou amor e perdão. Falou de um reino não deste mundo. Enfatizou misericórdia sobre julgamento. Veio para salvar, não para destruir. Características de Enki. Salvou a humanidade durante o dilúvio. Associado à sabedoria e compaixão. Senhor das águas, batismo. Criou os 7 sábios que trouxeram conhecimento. Nesse sentido, se compararmos as tábuas mesopotâmicas, encontramos Jesus alinhado com princípios de paz, amor, salvação e proteção, que ressoam mais com as ações de En do que com aquelas de En. Tentou destruir a humanidade durante o episódio do dilúvio, enquanto em que salvou a humanidade escolhendo a Tracis em alguns textos ou Utnapishtim ou Zuzudra em outros. Assim em que parece muito mais alinhado com o Jesus que conhecemos dos Evangelhos, assim como com as descrições e atributos de Deus que Jesus oferece.